É muito bom iniciar mais um encontro com a palavra, contando com a sua participação. Hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 8 de Romanos. Este capítulo apresenta uma passagem que intitulamos de A Sinfonia do Alinhamento. Estamos acompanhando a linha de pensamento de Paulo e chegamos às seguintes conclusões. Deus foi o iniciador de tudo, Deus é o poder por trás de tudo e é Deus quem está operando. O que Deus precisa de você é que você esteja em alinhamento com Ele. O problema é que Deus precisa pouco da nossa colaboração. Parece que Paulo nos disse todas essas coisas para que nós venhamos nos alinhar com os propósitos, o poder e a provisão de Deus, porque é Deus quem está operando tudo. Ajuda muito se apenas nos submetermos a Ele. Por isso, nesta parte do capítulo 8, Paulo fala sobre estarmos voltados para a carne ou para o Espírito. Quando nossa mente está voltada para a carne, Deus não pode trabalhar através de nós. Ele deixa de agir por causa da nossa disposição mental. Mas, se temos a mente voltada para as coisas do Espírito, entramos em alinhamento com Deus e é aí que Ele pode trabalhar através de nós. Paulo apresenta as promessas de Deus que são maravilhosas nesse trecho. Talvez o versículo 11 seja um dos versículos mais importantes da Bíblia, na questão da cura. Ouça, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Isso não é maravilhoso? Um servo do Senhor chamado A.B. Simpson experimentou a grande cura em sua vida e passou a enfatizar a cura no seu ministério por causa deste versículo. A lição que ele tirou foi a seguinte: se o Espírito que levantou Jesus Cristo dos mortos vive em mim, então ele pode ministrar vida ao meu corpo mortal, não apenas no meu homem interior. Ele tomou posse deste versículo e Deus o curou milagrosamente. Eu também tomei posse deste versículo e fiz dele minha oração fervorosa, mas não recebi a cura para o meu corpo mortal. Mas creio na cura do homem interior e em mim essa cura se manifestou através da aceitação. Creio que a aceitação da enfermidade que tenho foi uma forma de cura interior. Paulo fala sobre os valores eternos nos capítulos 4 e 5 de 2 Coríntios. Faça sua meditação da Páscoa com antecedência e leia os capítulos 4 e 5 de 2 Coríntios. Neles, Paulo fala sobre a supremacia dos valores eternos, sobre os temporais, e dos valores espirituais sobre os físicos. Ele diz que o invisível é superior ao visível. Paulo conclui dizendo que o homem interior é mais valioso do que o homem exterior. Eu concluo, portanto, que a cura interior é mais valiosa do que a cura física ou exterior. Por isso não podemos subestimar a cura interior, mesmo que o homem exterior esteja sofrendo e se desgastando. Um dos versículos de 2 Coríntios 4 diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esta é a nossa parte eterna, onde é mais importante que haja cura. Creio que se o Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em nós, então ele pode ministrar cura em nossos corpos mortais. Mas a cura do homem interior é mais importante do que a cura física. Depois de abordar este assunto no capítulo 8, Paulo começa a falar sobre adoção. A palavra adoção é muito bonita neste contexto porque nos leva ao tema principal do capítulo 8 de Romanos, que é a certeza. Como podemos ter certeza que Deus vai terminar aquilo que começou? Uma das palavras-chave para esta resposta é adoção. O Senhor ensinou que devemos nos dirigir a Deus como Pai, Abba, que significa meu papai. Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus nos momentos difíceis, lá dentro do seu coração você pode chorar, dizendo, meu pai, meu papai. Paulo afirma que o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se você é um dos filhos de Deus, verdadeiro filho, então você é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Através da adoção espiritual, você é adotado na família de Deus. A seguir, Paulo escreve um parágrafo maravilhoso sobre a criação. Acho que esta é a parte mais importante do capítulo 8.
quando fomos adotados, tornamo-nos herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, Paulo escreve. E ao falar sobre esse assunto, Paulo inicia outro parágrafo muito importante, no qual afirma que a natureza aguarda com grande expectativa. O que significa isso? Isso nos remete ao início da primavera. Um teólogo afirmou: vemos que a natureza está fazendo o que pode para recuperar o que foi perdido. De acordo com a Bíblia, a natureza foi afetada e entrou em decadência com a queda do homem, e por isso aguarda com grande expectativa, como espera a primavera que se aproxima, para recuperar tudo que foi perdido lá durante o inverno. Mas depois vem o verão e o outono, e tudo muda e cai novamente, e o ciclo continua, como tem sido há milhares de anos. Paulo aplica esta figura da natureza a nós e afirma que nós também estamos em grande expectativa, porque sabemos que existe um potencial dentro de nós que não estamos vivendo. Deus nos deu este potencial como filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, e não estamos experimentando isso. Por isso também aguardamos com grande expectativa. Paulo usa esta ideia para falar do Espírito Santo. Ele também tem uma expectativa a nosso respeito e geme por causa disso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa expressão nos ajuda, no original grego, significa andar ao lado, com o objetivo de assistir. Este é o significado desta palavra usada para falar do Espírito Santo. Poderíamos fazer a seguinte tradução destes versículos: o que estamos dizendo é que, da mesma forma que a natureza aguarda com grande expectativa, nós também esperamos ansiosamente para que o Espírito venha ao nosso lado e nos assista em nossas limitações. Por exemplo, não oramos como deveríamos porque não sabemos o que orar. É exatamente isto que o texto quer dizer. Sabemos que, se pedirmos de acordo com a vontade de Deus, nossas orações serão respondidas. Já aconteceu com você precisar orar por alguma coisa e simplesmente não saber como pedir? Paulo ensina que quando isso acontece, devemos orar do mesmo jeito, conhecendo ou não a vontade de Deus, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Deus Pai conhece os segredos dos nossos corações e as intenções do Espírito quando intercede pelos santos. Deus, é claro, sabe o conteúdo dos gemidos do Espírito Santo. E como o Espírito faz intercessões pelos santos de acordo com a vontade de Deus, o Pai responde estas orações. Por isso, quer esses gemidos sejam articulados em palavras ou não, ore do mesmo jeito, mesmo que você esteja gemendo no Espírito. No contexto deste ensino e nesta filosofia de oração, Paulo faz uma das declarações mais importantes da Bíblia sobre a providência e a soberania de Deus. Ele escreve: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Há duas condições muito importantes para que esta promessa se cumpra, ou seja, para que todas as coisas concorram para o bem. Isso não acontece para todo mundo, mas para aqueles que amam a Deus e para aqueles que são chamados de acordo com o propósito de Deus. Existe uma doutrina na Bíblia muito difícil de ser compreendida, a doutrina da eleição. Quer dizer, Deus elege pessoas para a salvação. Nesta passagem, nós nos deparamos com uma das declarações mais eloquentes sobre essa doutrina encontrada na Bíblia. No capítulo 9, veremos que este assunto é mais explorado. Paulo afirma: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Esta é a palavra chamados. Esta é uma citação da eleição, os que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Como já disse, a primeira vez que me deparei com esse texto foi logo depois que me converti e fiquei muito contrariado. Por isso tenho consciência de que existem pessoas que não aceitam bem esse ensino. As Escrituras ensinam duas verdades, como já dissemos. Uma delas é: Deus elege. A outra depende de você também querer ser salvo ou não. Ele sabe de antemão, essa é a verdade. Deus sabe de antemão aqueles que crerão. Ele os predestinou, quer dizer, Deus predeterminou que eles crerão. Mas também depende daqueles que vão crer. É um verdadeiro mistério, mas a realidade é esta.
Depois, quando chegar o momento em suas vidas para que isso comece a acontecer, Deus vai chamar. A salvação é constantemente referida com um chamado. Agora depende da pessoa ouvir o chamado ou não. A questão é que a salvação é constantemente referida como um chamado. Portanto, como é um chamado, a pessoa pode responder ao chamado ou não responder ao chamado. Agora é que entra um ensino tão importante sobre certeza. Todos aqueles a quem Deus conheceu de antemão, predestinou e chamou, ele também justificou. Esta é a certeza. Tudo que ele justifica também glorifica. Glorificação significa a redenção final do nosso corpo. E é isso que significa a nossa adoção como filhos. Nossa redenção é parcial, nossa salvação é incompleta, e tudo que Deus está fazendo em nossa vida não é pleno nem completo até que estejamos na eternidade. Na eternidade, nossa redenção será completa. Aí então todas as coisas serão manifestadas plenamente como a salvação. Seremos totalmente salvos na eternidade. Eu sei que muita gente fica atenta nesse momento que estamos estudando esse assunto e essa questão de predestinação. Muitas pessoas ficam atentas para descobrir a minha posição. Então, como eu já disse para vocês em um programa passado, eu creio plenamente que Deus nos escolheu, mas creio também que depende de nossa escolha. Mas como já estamos caminhando para o final do programa de hoje, deixe-me dizer o seguinte. Já falamos em um programa anterior, eu não sei como você se sente em relação a isso, mas você tem várias opções. Você pode decidir logo de saída que isso não é justo nem certo e perguntar assim, você espera que eu acredite que Deus faria algo desse tipo? Você pode resolver essa questão baseando-se na razão ao invés da revelação. Você pode simplesmente ser filosófico e dizer assim, eu não acredito num Deus que manda pessoas para o inferno. Eu creio que Deus é um Deus de amor, que Ele ama a todos e que todos serão salvos. Isto é razão e filosofia e não teologia. A revelação está ligada à palavra de Deus. Este pode não ser um assunto muito fácil de ser tratado, mas nós precisamos falar mais sobre esse assunto e nós vamos continuar tocando nele no próximo programa. Fato é, meu querido ouvinte, que você precisa ouvir o chamado de Deus. Viva com Deus, receba Jesus Cristo na sua vida e caminhe com Ele. Dessa forma, eu tenho certeza absoluta, você será salvo. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.